Deusa maravilhosa do meu coração, quanta expansão, quanta criação, quanta mágica está disponível para mim e para você, Senhora Deusa maravilhosa. Eu precisava muito criar esse vídeo aqui para você, para mim também, porque desde essa escolha de entrar nesse movimento, de olhar para o dinheiro, para a prosperidade, para a abundância, para todo esse convite que o dinheiro é na minha vida, na sua vida, muitas coisas mágicas e grandiosas e pontos de vista estão vindo à tona para poder olhar. Então eu quero partilhar com você toda essa potência e que você consiga captar o que é necessário para você destruir, descriar todas as crenças e pontos de vista que pode ser que assim como eu estavam em algum nível te limitando com relação à criação do dinheiro. Então vamos lá. Priscila Yackman aqui, estrategista espiritual. Quero ser esse convite, essa potência de te levar de volta para casa do Pai. Então, aqui nesse canal você encontra vídeos, áudios de expansão de consciência, de práticas de regulação do seu corpo. Por quê? Porque não adianta nada você fazer ferramenta energética se o seu corpo tá com o sistema nervoso ali, desregulado. Então, você vai precisar de muito mais esforço para conseguir alcançar os resultados. Quando você integra uma prática de regulação fisiológica antes das ferramentas energéticas, antes de tudo isso, é outra potência, Deus. É assim, é inenarrável, tá? Porque você tá tentando aí com o mental, descobrir o pensamento, descobrir o problema e pense Pense menos, respire mais. Pense menos, respire mais, porque o que precisa, o que é necessário, o que você está pronta para reconhecer e perceber, dentro das práticas de acesso com a respiração, vem à tona para você. E eu quero contribuir com você porque eu escolhi olhar para o dinheiro. Falei, uau, como posso, né? Expandir ainda mais essa capacidade financeira. Eu estou disposta a isso. Eu quero fazer alguns movimentos grandiosos que requerem um investimento grandioso. Portanto, requer que eu expanda a minha capacidade de receber. Então, onde está já disponível esse dinheiro, mas que eu mesma tenho crenças que me impedem de reconhecê-lo para que eu possa recebê-lo, para que eu possa tomar posse desse dinheiro e fazer os investimentos que eu quero? E aí, eu comecei então esse movimento e estou fazendo isso dentro da mentoria, né, do Reino em Expansão. Então, eu tenho a mentoria Reino em Expansão. Fica o convite aí para você, depois você vê mais vídeos aí. E aí, eu estou fazendo esse movimento. Dia 14 eu vou conduzir essa aula para as deusas. E tá vindo muita coisa à tona. E aí, eu criei uma ferramenta maravilhosa. Eu vou deixar ela aqui, ó, presente para você. Um áudio potentíssimo com uma prática de respiração e com alguns comandos ali para você se permitir perceber o que você pensa com relação ao dinheiro que está criando a tua realidade. E é óbvio que tudo que eu faço, eu testo primeiro em mim. Então, a aula vai ser dia 14, eu venho fazendo a ferramenta, mais outras práticas, né? Porque eu tô criando ali um protocolo de 21 dias pra gente fazer. E aí, eu tô recebendo. Então, eu faço a minha prática de respiração, faço essa ativação e tô aqui com o meu caderninho mágico, né? Anotando tudo certinho, os exercícios, as práticas, o que vem vindo. E tá sendo inenarrável essa energia de criação, tá? E aí, eu, em alguns momentos, hoje eu moro em Florianópolis, foram muitas aventuras, muitas coisas que aconteceram para eu sair do banco e me assumir terapeuta para mim mesma e fazer essa nova escolha. Só que para tudo isso acontecer, lá atrás eu tomei decisões de investimento financeiro onde eu errei, onde eu acabei contraindo muitas dívidas. O meu pedido de demissão, então eu tinha uma renda no banco com PLRs gordíssimas, várias coisas que eu fui deixando de receber dinheiro. E isso foi fazendo com que eu tinha um custo de vida elevado e eu entrasse então
num looping ali de dívidas e problemas financeiros, e aquilo me levou para vergonha, e aquilo me levou para culpa, e aquilo me levou para vitimização, que eu não deveria ter tomado aquele passo. Então eu entrei em um espaço de julgamento com relação a Priscila anterior que tinha tomado aquela decisão e foi grudando uma nhaca ali. E eu fui me paralisando, e as dívidas crescendo, e os problemas aumentando, e eu vendendo a caminhonete que tinha sido meu sonho, e eu vendendo isso, e a gente vendendo o carro do meu marido, e as coisas indo embora, e eu vendi o meu apartamento, e eu não recebi, e a pessoa que eu transferi esse apartamento, transferi não, né? Que eu vendi esse apartamento na expectativa dele me pagar um dinheiro, ele não pagou, o apartamento foi para leilão, perdi o apartamento, como pode melhorar? E eu vendi a caminhonete, a pessoa não pagou. Uau! E eu fui criando todo aquele bololô, e julgamento, eu não deveria ter feito isso, e eu não deveria ter feito aquilo. E eu comecei a entrar tanto nesse julgamento e eu fui me paralisando, e aí eu comecei a dar aquele significado, uau, Deus, como assim, né? Eu escolho servir, peço a conta do CLT, e aí eu crio esse monte de problema. Então foram muitos julgamentos. E eu fui entrando mesmo num estado de. Quem já passou por problemas financeiros sabe que não é tão simples, né? Você um dia ter toda a facilidade de escolha, de ir no mercado, de encher o carrinho. Meu ticket era quase R$ 3.000, 2, 3 mil reais. Você poder pegar tudo que você quer, sem você ter que olhar preço, sem você ter que olhar para nada. E de repente, a hora que você vê, você tá juntando moedinha para conseguir comprar um engradadinho de ovo para ter arroz, feijão e ovo. E aí você se julga, é óbvio que você se julga como errada. É óbvio que você se culpa, é óbvio que internamente você começa a ter pontos de vista sobre você a partir da limitação. E muito que bem, eu fui fazendo novas escolhas, fui conhecendo pessoas, continuei com as minhas práticas, continuei com os meus atendimentos magnificamente, a minha fé foi se fortalecendo grandiosamente, entrou o meu processo de purificação, entrou o meu processo de renunciar a todas as ferramentas e falar, chega, onde que eu tô fazendo merda aqui? E entrar nesse convite, né, de consciência de uau. E aí foi onde entrou a dedicação com afinco ao maravilhoso, poderoso, um curso em milagres e o Espírito Santo entrando na minha vida. A disciplina de todo dia, 1 hora por dia ali, ó. Fala, Deus, tô aqui, pai, sou tua filha, me ensina que eu só tô fazendo merda. Depois veio um curso de amor, depois chegou a formação da respiração. E ali na formação da respiração ainda foi um momento bem delicado, porque eu estava fazendo dinheiro, mas ainda aquela coisa do fazer, do vender almoço para pagar a janta, ainda assim entrando uma cliente com muito esforço, que eu não tinha nem coragem para investir na formação da respiração, olha só. E aí lá eu precisei ter uma força. Eu falei, caramba, né? A Priscila lá de trás, ela fazia isso. Ela fazia, acontecia. Eu batia todas as metas no banco. Eu levei todas as premiações para casa, em todos os lugares que eu trabalhei. Cadê essa força? E eu me cobrava, sabe? Por que que eu não tô dando conta de fazer? E o bololô todo das dívidas lá, né? Então, assim, cobrança das empresas, de bancos, e pela primeira vez na vida eu emprestei dinheiro de pessoas. Então, fiquei devendo para pessoas, amigos, né? E aí aquilo é uma autocobrança interna gigantesca, né? De você não querer fazer um vídeo para não aparecer, porque o que o outro vai pensar? São 500 espaços de julgamento que a gente entra por conta da dívida, que a gente se esconde. Enfim, escolhi a formação, fiz a formação, fui fazendo as práticas, uau, o que mais é possível, e as coisas foram caminhando e estamos aqui. E agora eu escolhi olhar para o dinheiro, porque as dívidas, que agora nós vamos dar um novo nome,
as despesas passadas, esta semana, esses 15 dias para trás, eu comecei a olhar para isso e falar: pronto, chega, eu quero resolver. Agora eu dou conta de criar a solução para isso. Então elas precisaram ficar lá em stand-by. Eu fui pegando uma continha da Vivo de R$ 50 e pagando para ter essa simbologia de não estar esquecido. Tá aqui, eu tô te vendo, né? Mas o que eu dou conta de pagar? E aí era R$ 50, e aí para uma pessoa que eu devo era R$ 100. E ali eu fui um tiquinho, que não faz nem cócega no montante, tá? Mas eu fui ali falando, eu sei que você tá aqui, mas agora a minha prioridade é outra, eu preciso olhar pra esse lugar. E fui criando, fui criando, fui criando. E aí agora chegou um momento que eu falei, tá bom. Agora eu quero aceitar a máxima potência de quem eu sou. Eu não aceito mais isso. Eu não quero mais esse espaço de consciência. Eu quero a criação do dinheiro agora para eu resolver isso. Também para fazer aquele investimento que eu quero fazer e, portanto, para eu fazer esse investimento, eu quero também honrar essas despesas abençoadas, maravilhosas passadas que estão ali ainda, né? E eu comecei a me abrir para esse lugar e nasceu aí esse olhar para o dinheiro junto com as deusas, inclusive, e por isso que eu tô partilhando com você. Vamos olhar para o dinheiro? Vamos olhar para o dinheiro. Como eu posso, né, expandir esse lugar? Né? Usando todas essas ferramentas que eu tenho agora, que espaço de criação que surge? E hoje eu fui conduzir a prática de respiração na Mocan, aqui em Floripa, que é uma associação de bairros onde eu faço gratuito, onde lá atrás eu pedi para Deus essa oportunidade de ter algum lugar que eu estivesse presencial, independente da quantidade de pessoas. Foi um compromisso meu com o Criador, de que ele abrisse um espaço, porque na minha casa hoje não comporta, mas a casa que tem o espaço para fogueira tudo já tá criada e tá chegando, tá aí. Eu falei, Deus, eu quero servir a mais pessoas, então me coloque, né? Abre essas portas. E essa porta se abriu e eu conduzo lá toda quarta-feira de manhã. Praticamente faça chuva, faça sol, só quando tem algum imprevisto de saúde, alguma viagem, que não. Então é uma decisão de estar lá. Lá eu não tenho nenhuma expectativa de retorno financeiro. É uma doação completa, pura e genuína, de eu poder ser a potência que eu sou, livre de qualquer expectativas. E estou trabalhando essa energia, né? Como pode melhorar, o que mais é possível, o que pode vir à tona sobre o dinheiro, para eu fazer esse novo projeto aí que eu quero, honrar essas despesas passadas. E eu fui lá hoje. Então, assim, eu já tô revirando esse campo, né? Lindamente, fazendo as ferramentas, criando as ferramentas para as deusas e compartilhando algumas partezinhas ali para elas. Eu fiz uma prática de limpeza hoje, lá na Mocan. Nós estávamos em 4, que já são respiradores, que já estão comigo há bastante tempo. Eu falei, uau, como pode melhorar? Eu abri o meu celular, escolhi uma das práticas que eu criei, que é um breathwork poderosíssimo com um Ho'oponopono. E eu falei, eu vou respirar com vocês hoje. Eu vou respirar com vocês hoje, assim, sabe? Deixa eu fazer essa prática. Nem lembrava que eu tinha construído ela, tá? Como eu teria... Aqui entra o ponto máximo para você. Como eu teria a potência de quem eu era se eu estava, até hoje ainda, julgando, culpando, criticando a Priscila que tomou as decisões que me trouxeram até aqui. Respira comigo. Quando aquela Priscila tomou a decisão de pedir demissão
do banco, por exemplo, essa foi uma das escolhas que, por ter ficado na pindaíba, eu me criticava. Que eu deveria ter tido paciência, que eu deveria ter entregue atestados, que eu deveria ter pego um laudo médico, porque depois que passou a merda, a gente sabe o que deveria ter feito. Então a gente vai criticar aquela nossa versão que tomou aquela decisão. Portanto, eu estou invalidando a minha capacidade de fazer escolhas. Você pegou isso aqui? Eu tô julgando que eu não sei fazer escolha. Eu tô falando que o que eu fiz foi uma merda. Eu tô falando que olha a merda que você fez. Quando é que você vai querer investir em você novamente? Se cada uma, porque aí vem aquele acúmulo de escolhas, consequências de escolhas. Só que essas escolhas, inclusive eu ter passado por esse vale, é justamente o que fez esta Priscila existir. Se aquela Priscila não tivesse, de certo modo, enfiado o pé na jaca, sido louca, metido a cara e passado uns cartão daquele jeito que ela passou, na fé, dá o passo que Deus põe o chão, essa daqui, morando em Floripa, vivendo tudo isso que eu venho vivendo, não existiria. Só que para eu ir mais longe, para eu integrar essa coragem, essa ousadia, porque, desculpa, mas aquela Pri lá atrás, louca, como todo mundo falava, que foi ficando quietinha por conta da vergonha, da culpa, dos julgamentos que não é dos outros. Os outros estão vivendo a vida deles. Mas eu criei tantas histórias, tinha criado tantas histórias na minha cabeça e ainda fiz muita limpeza, tá? Fiz muita limpeza, achei que tudo estava harmonizado, achei que eu tinha feito as pazes. Uau, como pode melhorar? Tinha feito já vários processos, mas essa camada de perceber que eu invalido a minha própria força. Então, nesses 3 anos, eu vim construindo uma nova força a partir de uma fraqueza. Então, da fraqueza, da limitação, da paralisação, eu invalidei todos os meus, hoje eu tô com 42, eu invalidei 39 anos da minha vida. Porque eu julguei aquela Priscila. É essa a camada aqui. Então, hoje eu tenho uma atração? Tenho, só que essa atração foi construída desses 2 ou 3 anos. Por quê? Porque eu tinha um julgamento sobre aquela Priscila lá. Então, eu não podia me apropriar daquela força. Eu tive que, nossa, eu preciso construir autoconfiança de novo e não sei o quê. E eu fui, eu não tô dizendo que não. Eu fui, mas como um novo bebezinho que eu não sou. Consegue compreender? E eu ainda falava, gente, mas cadê, né? Tinha horas que eu falava, nossa, eu tô fazendo, eu gosto de fazer, é maravilhoso fazer. Mas aquela lá, ela metia o pé na porta. Não, tipo assim, eu vou ser a primeira. Eu vou ser a primeira. E aí, essa semana foi vindo essa energia do quanto eu sempre fui muito apaixonada. Eu sou apaixonada pelas minhas criações, mas aquela Priscila, ela tava cagando e andando pra você. Num nível assim, ela te ama, ela vai fazer o possível pra te ajudar, mas ela tá cagando e andando pra tua opinião. Aquela Priscila. Aquela Priscila que tava aqui até antes de eu fazer esse vídeo, ela ainda estava preocupada. Porque ela ainda carregava todos os julgamentos sobre aquela outra Priscila. Se eu fizer um vídeo, pô, fulano, pode vir me cobrar. Se eu fizer um vídeo, pô, fulano, não sei o que, não sei o que lá. Então, tudo que eu estava fazendo era me escondendo e me encolhendo para não ser vista. E julgando aquela versão daquela Priscila que
no ponto de vista que eu tinha até hoje de manhã, tinha feito merda. Ah lá, ela fez merda. Agora sobrou pra mim limpar. Olha a arrogância. Agora eu, ó a vítima. Então você perceba que a gente sempre cai em armadilhas, tá? Que a gente nem percebe. Isso que é maravilhoso. O que mais está disponível pra gente reconhecer a potência que somos. E eu colocava nesse lugar de eu não dou conta disso, tudo que ela deixou pra trás. Fez sentido aqui? Foi ela que fez. Aquela louca. Fez aquela loucura. Ela é louca. Eu? Imagina, nunca faria. E realmente eu não tava fazendo. E realmente eu não tava recebendo a potência que aquela louca faz. Conseguiu captar aqui, senhora? Senhora, isso aqui, ó, é um desbloqueio, ó. Se você pegar essa camada aqui, assim, inenarrável, tá? E aí, eu fui lá e olhei pra aquela Priscila. Olhei nos olhos dela. Senta aqui, vamos conversar. Me perdoa. Sinto muito pelo tanto que eu te crucifiquei dentro de mim. Eu sinto muito. Eu sinto muito por não ver o quanto você teve dores, teve dificuldades, fez o que fez acreditando num sonho. Você é foda para um caralho. Lá atrás, você meteu um louco. Minha filha, você acreditou numa versão sua que tava num futuro, que seria eu, que eu ia dar conta. Ela acreditou que eu ia dar conta. Consegue compreender? Ela acreditou que eu daria conta. Porque ela não fez pensando em errar. Ela fez pensando em acertar. Ela fez acreditando na magia dela. Ela fez acreditando no que ela via no coração dela. Você consegue compreender aqui o quanto ela foi corajosa de acreditar numa versão que não existia dela para dar conta da loucura que ela estava fazendo, mas que ela sabia que ela ia criar aquela versão? Ela falhou pelo meio do caminho, quando ela se julgou. Muitas vezes o apoio não vem das pessoas que estão ao seu redor. Você quebrar. E você me desculpa, mas são raríssimas as pessoas do meu convívio daquela época que estão ao meu lado agora. Que estão dentro da minha cabeça, passaram ou passando e acompanhando tudo isso, que metem esse louco de pedir a conta de um puta de um emprego, num puta banco, pra viver do sonho em Floripa, com filho, e joga tudo pro alto. São raras que escolhem e que têm coragem para fazer isso. Ela, ela, ela teve. Ela teve. Depois eu arrumo uma bagunça, mas ela teve. E aí hoje eu recebi essa força. Eu fui lá resgatar ela. Caraca. Cara, como. E agora integrada. Eu sou foda para um caralho. Porque agora, deste lugar, eu consigo falar pra você, porque os aprendizados que vieram ali na sessão hoje, respirando com a galera, eu integrei essa Priscila, eu integrei as escolhas dela, eu integrei a sabedoria, o discernimento, a coragem, a ousadia, o ela acreditar. Eu fui integrando cada parte dela, que mesmo sem um parente, sem um ninguém perguntar como é que você está, ela deu conta. Ela guardou, ela engoliu os medos, a tristeza. Ela foi engolindo tudo. Engolindo tudo. Por isso que ela foi se paralisando, né? Vergonha,
E eu vou te contar que é aberta mesmo, carta aberta mesmo. Eu quebrei vários dentes que eu consegui ficar depois de tudo isso. Olha o auto-julgamento. Sem ter coragem para sorrir. Então eu precisei quebrar os meus dentes para não sorrir, para eu não gravar vídeo, para não ter coragem de aparecer. Uau! E bangalinha. Fazia os vídeos assim com o celular. Agora que passou, que tá todos os dentes aqui. É fácil falar, senhora. É fácil falar. Quem já passou aí por dentes quebrados que não pode sorrir, meu amor? Ó, e justamente depois que cancelou todos os convênios das coisas foi quando começou a quebrar tudo, né? Uau, Priscila! Maravilhosa! Você é foda para um caralho. Obrigada, obrigada. Obrigada por cada vez que você meteu o louco. Obrigada pela tua coragem. Obrigada pela tua ousadia. Obrigada pela tua alegria, mulher. Eu acho que o que eu mais sentia falta era dessa tua alegria. Era dessa tua vontade de dançar, de celebrar, de falar alto, de falar palavrão e mandar todo mundo para aquele lugar. Quem quer, quem não quer, sou eu. E eu estou de volta. Eu recebo você. E nós duas juntas. Eu que me reconstruí. Então, agora convenhamos, vai. Eu que me reconstruí a partir daqueles caquinhos que sobrou. E mesmo com todo aquele julgamento, com toda aquela nhaca, com todos aqueles pontos de vista, criei o que eu criei. Vamos reconhecer essa outra Priscila? Ferida, machucada, que são Priscilas paralelas. Você consegue compreender tudo isso? Que precisou se reinventar, que sentiu culpa, que sentiu medo, que sentiu angústia, que sentiu vergonha, que quebrou os dentes, que não queria aparecer. Mas que foi com toda essa nhaca, esse peso, essa energia, um passinho, confia, acredita, confia, acredita, confia, acredita, e me trouxe até aqui. E hoje eu integro essas potências dessas partes de mim. E aí é óbvio, né, que já que eu entendi o rolê, eu já aproveitei dentro da ferramenta e falei, uau, quantas Priscilas tem espalhada por aí que eu tava julgando e que eu posso recuperar a força dela? Aí eu fui para alguns episódios aí que eu ainda tinha pontos de vista interessantes de que eu fiz escolhas erradas lá atrás. Se aquela Priscila não tivesse feito. Mas fui lá, meu amor, falei, vem cá, vem. Vamos que você foi corajosa, vamos. Você foi ousada, você pensou fora da caixa, não teve ninguém te apoiando, não teve ninguém pegando na sua mão, agora eu vim te pegar na mão e obrigada pela tua decisão, porque ela me construiu e me trouxe até aqui. Então, Deus, esse desabafo aqui é para trazer para você este lugar de potência, de onde estão estas tuas versões paralisadas, cristalizadas, em toda a nhaca que você mesma tá tendo de julgamento sobre um eu seu lá do passado que deveria ter feito uma escolha diferente. Você já foi lá pegar elas? Experimente. Experimente estar aberta. O que se requer para que você vá lá? Olhar para ela e falar, a energia aqui, senhora, a energia aqui você fez a escolha certa. Ela fez a escolha certa. Ela meteu o louco, ela não errou você hoje está errada de ter um julgamento que coloca você numa posição pequena. Essa é a sutileza. Muita técnica vai te falar, vai lá, você fez uma escolha errada. Não. Não. Ela não fez a escolha errada. Percebe que é aqui que tá o pulo do gato. Ela não fez a escolha errada, ela fez a escolha certa. Porque ela tinha, porque ela acreditava, ela acreditou e ela foi. Ela fez a escolha certa. Teve uma consequência
que talvez você não estivesse preparada para lidar, que talvez o restante não acompanhou, mas ela fez a escolha certa. É essa a energia. Não é julgar que uma escolha tua no passado foi errada, tá? Não foi. Se aquela escolha não tivesse sido feita, você, do jeito que você é aqui e agora, não existiria. Então a escolha dela, todos os lugares, todas as vidas, todas as dimensões, todos os pontos de vista que você tem de julgamento sobre você ter sido errada, destrói e descria agora. E se você se permitir reconhecer a potência do eu que era você, que fez aquelas escolhas acreditando no teu eu do futuro, que você daria conta de acompanhar e crescer. Ela plantou uma semente do teu crescimento. Ela acreditou no teu crescimento. Então, destrói e descria todos os pontos de vista que você tem em todas as dimensões, em todas as vidas, em todas as épocas, em tudo que você quiser agora sobre você ter sido errada. Restaura Integra, traz minha vida de volta pra casa. Ó, tô até que nem a Mari. Restaura Integra, Mari, se você assistir, peguei aqui, ó, veio um Restaura Integra. Restaura Integra, Restaura Integra, Restaura Integra. Tá disposta a revisitar todos esses pontos de ruptura que fizeram você criar a partir do esforço, porque você está julgando você a partir de um lugar de errada que nunca existiu? E se você se abrir hoje para ser a potência e integrar cada uma dessas partes que teve coragem, ousadia, fé, inabalável, loucura, magia, alegria para ser a potência que você é, certo? Deusa, é isso. Eu precisava muito compartilhar. Eu queria muito deixar isso aqui registrado, porque nem todos compartilham, né? Esses perrengues que a gente passa. Ai, você tá aqui. Eu também tenho meus BO, meu amor. Não acho que não, né? Todo mundo tem os seus BOs aí. A questão é o quanto eu estou disposta e disponível a olhar para isso. E o que é mágico? Com as ferramentas, entenda que aqui eu não fui buscar algo conscientemente. Porque eu já tinha feito práticas conscientes com relação a isso, né? De harmonizar o passado, todos esses rolês, tá? Não estou invalidando elas, pelo amor de Deus. Mas as práticas que eu trabalho hoje dentro do Reino em Expansão, elas são de expansão. Então, eu estou aqui e eu quero expandir. E eu encontro barreiras. Que sim, provavelmente foram criadas no passado. Então, uma limitação. Opa! Quando eu toco nisso, esta barreira para este lugar que eu vou agora, eu preciso destruir e descriar para eu poder expandir. Só que eu não vou lá no passado escolher. Ah, eu acho que é o BO que eu tive com meu pai e minha mãe. Não. Na expansão, ela vem à tona o que você tá pronta para integrar agora. Isso é assim, ó. Porque você para de ficar revisitando aquele baú abençoado dos teus traumas, dramas, histórias que tu tem. Eu tenho, tu tem, todo mundo tem um lá. Se bobear, tá sentado em cima sem ver, né? Mas não é pra você ficar revisitando ele, caçando, ah, agora eu vou limpar isso. Não, não, não. Na expansão, vem à tona o que é que você precisa agora. E aqui era esse lugar de amar, reconhecer, ver a potência. E uau, né? Eu já dancei aqui, porque aquela Priscila lá, que eu já integrei ela de volta, inclusive já fiz até um vídeo dançando agora há pouco. Aquela Priscila amava celebrar, dançar, pôr a música. E aí, depois que eu saí de lá, eu já saí, já vi um arco-íris. E deixa eu falar mais.
como tava simbolizando dinheiro, um dos maravilhosos que faz lá na Mocan, lá é gratuito, lembra? Ele abriu a carteira depois da nossa prática, ele falou: "Eu senti que hoje é pra você e que eu tenho que te abençoar". Isso aqui pra mim, são 50 milhões, tá? 50 milhões que ele me deu. Por quê? Ali eu falo muito do Espírito Santo, né? E ele falou: "Eu senti de te presentear". E a gente tem a crença que o dinheiro não pode vir com facilidade. É isso exatamente o que a gente tá trabalhando. Ele abriu a carteira e falou: "Eu quero te dar por tudo que você faz aqui. Eu quero te presentear. Está disposta a receber presentes mágicos?" Então foi para mim foi assim, verdadeiramente que mágica. E aí eu saí de lá e teve um arco-íris assim, ó, surreal. Tipo, uau! Foi para mim, hoje foi para mim, hoje não foi para eles. Então eu queria trazer para você de toda essa potência, de todo esse amor. Esse áudio maravilhoso, o curtinho, tá aqui na descrição do vídeo, eu vou colocar ele para você. Esse vídeo não vai ter edição, não vai ter nada. Os outros de um curso em milagres, eu estou gravando todo santo dia para você, mas eu estou sem a minha ferramenta de edição para colocar a frase, então tenha um pouquinho de paciência, já já eu subo, vai vir um monte de uma vez. Mas eu estou fazendo eles todos os dias, porque a disciplina espiritual é meu lema. E daqui a pouco eu consigo editá-los para subir eles aqui para você, todos bonitinhos, porque eles eu quero fazer mais caprichadinho, porque eles vão ficar aí como um legado, né? São 365 dias. Então eu quero um capricho maior do que só abrir aqui e compartilhar com você, mas eu acho que se você conseguir captar a essência do que eu te trouxe aqui e você se permitir entrar nessa pergunta, como eu posso liberar esses julgamentos que eu tenho sobre mim e amar essas versões minhas anteriores, né? Nossa, então como pode melhorar? Tá bom? Então, o áudio da ferramenta do dinheiro tá aqui, eu vou deixar pra você. Você pode fazer de 4 em 4 horas pra ter mais resultados, pra vir à tona esses pensamentos, limitações. Onde é que tá? Entra nessa pergunta, o que que é que eu preciso? Quais os pontos de vista que estão sendo essa barreira e que eu estou pronta pra deixar elas irem embora e acessar toda a potência de quem eu sou? Que ela seja esse instrumento na sua vida. Faça de 4 em 4 horas. Coloque ali os alarmes para você, para entrar cada vez mais nesse lugar. Você vai ver que pensamentos vão vir à tona. Tenha o seu caderninho do lado para você ir anotando o que é que vem vindo, né? Então, isso aqui eu já pensei sobre isso, mas olha com mais amor, né? Eu quero trazer muito essa visão de que eu tinha feito muita coisa já para integrar essa Priscila que tava lá, né? Mas não com esse olhar de ela fez a escolha certa. Não tinha sido nesse lugar. Tinha sido, eu te perdoo pelas tuas escolhas, mas ainda era num tom de você fez merda, né? Lá no fundo, assim, eu te perdoo, mas olha as merdas que a gente criou. E agora não, eu te perdoo e olha a semente que você plantou acreditando na potência de nós. E agora juntas, com todas as partes resgatadas, integradas, abençoadas, purificadas, porque eu já fiz a purificação também. Agora nós vamos avante para criação mágica do dinheiro a partir de toda a potência e facilidade que a gente merece criar, tá bom? Beijo! Meu Deus! Agora não funcionou o mouse. Mouse! E se você ficou até aqui, parabéns, tá? Obrigado! Te amo, te amo, te amo, te amo. Recebe aí também, tá? Porque a cura de uma é a cura de outra. E eu não tinha como guardar isso sem te dar, porque foi foda para um caralho que você capte essa essência e se liberte do que é que esteja que você tá tendo de julgamentos sobre você lá do passado. Beijos.